Bom, gente, depois que eu gravei o livro falando sobre o livro do Mortimer Adler, Como Ler Livros, isso já faz um bom tempo, já faz mais de um ano que eu gravei esse vídeo. Muita gente me pediu pelo Facebook ou pelos comentários do YouTube mesmo para que eu falasse sobre outros livros que fossem mais ou menos a mesma coisa, tivessem ligados ao mesmo tema, sobre educação, sobre leitura, sobre estudo e etc. Então eu decidi fazer um vídeo. Alguns me pediam, comenta sobre Sertilanges, comenta sobre outro livro do Mortimer Adler, ou sobre outro livro específico. Aí eu resolvi fazer um compilado e acabei criando uma lista baseada em minha experiência, baseada nas dicas de professores aí renomados de filosofia e versados em estudo, em educação clássica. Criei uma lista aí de 10 livros importantes para quem quer iniciar os estudos na educação clássica. Quando eu falo em educação clássica, pessoal, eu estou querendo falar da educação como era antes, não é? Aquela educação que existia antes da indústria do diploma, quando não se vendia a educação como se faz hoje, quando ela era buscada por si mesma, como um fim em si mesma, e não como um meio de se conseguir dinheiro, de se conseguir status ou emprego ou posição social, seja lá o que for. Tá? Então, se você realmente tem intenção de conhecer e como faziam os antigos antes até a escolástica, né? Até a escolástica foi assim, estudar para conhecer mesmo a realidade melhor, a realidade que te cerca. Então esse é o teu lugar e esse vídeo é para você. E esses livros são muito indicados para que você leia de acordo com um conselho meu, uma dica minha, que não precisa ser levada à risca, tá? E nem deve mesmo. Porque cada pessoa tem um interesse pessoal por questões específicas. Eu tive por filosofia, outras pessoas podem ter por outras questões, mas algumas coisas têm que ser meio gerais, né? A gente tem que ter um conhecimento mais abrangente, nem que seja um pouco, sobre muitas coisas. E o início da formação intelectual na educação clássica ela é meio igual para todos os casos. E eu separei esses 10 livros importantes para deixar para vocês como uma dica. A primeira ressalva que eu tenho que fazer é com relação à Sagrada Escritura, né? Com relação à Bíblia. A Bíblia ela tem que estar presente desde o início até o final da nossa formação intelectual, que é o momento que a gente morre. Então, nem vou citar ela, porque já subentende que ela tem que estar dentro da nossa formação intelectual. Ela não pode estar fora disso. Então, eu nem vou falar sobre a Bíblia, mas não porque ela não tem importância, mas porque ela tem uma importância tão grande que ela já está subentendida nisso. E eu vou citar para vocês esses 10 livros, comentar um pouco sobre cada um deles. E se vocês quiserem mais dicas específicas sobre um livro em especial, ou sobre uma área em especial, eu talvez possa dar, ou talvez possa indicar alguém que dê, porque a gente nunca sabe tudo. Primeira dica para vocês, o primeiro livro, na verdade não é um livro, mas é um conjunto de livros, que são os livros de formação do imaginário. Por que isso? Porque a gente, num processo de construção do conhecimento, a gente usa muito a imaginação. Então, se a gente tem uma imaginação bem trabalhada, bem consolidada, a gente consegue formular os conceitos com muito mais facilidade. Por isso mesmo que eu indico, não só eu, como muita gente de peso indica, muito mais peso do que eu, inclusive, os livros de formação do imaginário, que seriam os livros de ficção, os livros de lazer, os livros de história, os clássicos da literatura ocidental, que eu poderia indicar alguns mais em específico, como a comédia, né, a Divina Comédia, os livros de Tolkien, Lewis, e até mesmo alguns que não sejam tão assim, um Conan Doyle, né, esses livros que vão trabalhar essa parte mais do imaginário, que não são de formação intelectual de fato, mas contribuem para ela através da formação do imaginário. Tá? O segundo livro é A Vida Intelectual do Padre Sertilanges. Esse livro, junto com o terceiro, ele vai ser o nosso guia, vai ser o nosso pedagogo. Vai ensinar para a gente o modo que a gente vai buscar esse conhecimento, esse estudo, essa educação clássica. Esse livro é quase um manual de instruções
pra gente. E ele deve ser seguido. E acho que é bom até ser relido várias vezes para que a gente fixe melhor e relembre até algumas coisas que a gente às vezes deixa passar. O terceiro livro, em complemento ao segundo, é o Didascalicon, da Arte de Ler, de Hugo de São Vítor. Um dos maiores pedagogos, se não o maior pedagogo que já existiu aqui nessa terra, né? Que ele deixou uma obra de pedagogia interessantíssima, aliás, talvez a mais importante de todo o Ocidente. Então, vale a pena ler o Didascalicon, vale a pena estudar a pedagogia vitoriana, porque ela vai ser, assim como o livro do Padre Sertilanges, vai ser um manual de instruções para a gente. Vai ser o início do início mesmo. O quarto livro é o Como Ler Livros de Mortimer Adler, que é uma educação da própria leitura. Enquanto a vida intelectual e o Didascalicon falam de todo o estudo de uma forma geral, de toda a pessoa que se dedica à vida intelectual, o Como Ler Livros ele é mais específico na parte da leitura. Então ele vai ser muito mais preciso nesse ponto, embora nas outras partes mais gerais ele não aborde, por não ser mesmo o objeto de estudo do livro. Esse livro, Como Ler Livros, Mortimer Adler, eu tenho um vídeo só comentando sobre ele, de mais ou menos, acho que uns 40 minutos. Vale a pena ver se você se interessar mais por esse livro. O quinto livro é o Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. O Maquiavel Pedagogo ele é o livro que vai mostrar para você o problema e a gravidade do problema que existe no nosso sistema educacional moderno. Esse sistema vem desde a Renascença, né? Começou na Renascença. É o modelo educacional baseado na escola do Estado, que é aquela ideia de escola para todos, um direito de todos. E todo mundo sabe que isso é o maior fracasso. A evidência desse fracasso, uma das evidências e que está mais perto da gente do que a gente imagina, é a escola aí do lado da sua casa, que você pode mesmo conferir pessoalmente. O ensino brasileiro é péssimo, é horroroso, e não é por falta de dinheiro. O problema não está no dinheiro, aliás, o menor dos problemas é o dinheiro. O brasileiro é muito dinheirista, ele acha que o dinheiro vai resolver todos os problemas do mundo, mas não vai. Pode investir o quanto quiser de dinheiro nesse sistema, nesse modelo educacional, ele nunca vai funcionar, porque ele é errado em si mesmo. Ele tem problemas seríssimos em si mesmo, e esse livro aponta alguns desses problemas, que vale a pena serem discutidos, vale a pena serem estudados. Se esse livro aponta o problema, o seguinte aponta uma possível solução para esse problema. O sexto livro é Sociedade Sem Escolas, do Padre Ivan Illich. Interessantíssimo também para você que quer desprender suas amarras dessas instituições que vendem diplominhas, né, para a gente. Se você realmente quer ser sábio como um Sócrates, que nunca teve um diploma na vida. Tá? Então, o Sociedade Sem Escolas vai trazer para a gente uma ideia mais límpida do que seria a educação se ela não fosse institucionalizada pelo Estado e até instrumentalizada pelo Estado como forma de doutrinação, que a gente vê muito isso hoje. O sétimo livro é o Trivium, da irmã Miriam Joseph. Aí já não é mais um livro manual, mas já é um estudo em si, né? Embora seja introdutório. O Trivium, da irmã Miriam Joseph, vai apresentar para a gente a principal tríade da educação clássica, que é o Trivium. As 3 primeiras das 7 artes liberais, que depois são complementadas com o Quadrivium. O Trivium vai estudar a gramática, a retórica e a lógica, né? Não necessariamente nessa ordem, a gramática, a lógica e a retórica, né? E com esse conhecimento a gente consegue desvendar uma porção de coisas que nos foram escondidas durante muito tempo, né? Por isso mesmo que eu não acredito nessa escola moderna, nesse modelo educacional que a gente tem hoje, que não vem de hoje, mas que só vem afundando cada vez mais. Isso só demonstra o fracasso que ele é. O interessante do Trivium é você entender como as pessoas estudavam antigamente e como elas eram muito mais sábias do que a gente, que acha que essa escola realmente supre as necessidades, né? Mesmo sendo um modelo fracassado e já demonstrado isso há muito tempo. O oitavo livro é a Apologia de Sócrates, de Platão, que eu indico. Por quê? Porque a formação da pessoa, do intelecto, ela não é só o intelecto, mas a pessoa como um todo. Então, as nossas disposições morais também têm que ser trabalhadas.
Sócrates e Platão já defendiam muito bem isso. A pessoa, para ser filósofo, ela tem que ser uma pessoa que busca viver uma vida reta, uma vida de retidão, uma vida correta, buscando o bem moral. Então não basta só ser inteligente, você tem que ser uma pessoa boa, procurar ser uma pessoa boa. E esse livro nos faz refletir a respeito de até onde a gente vai levar, até que consequências a gente vai levar isso. Sócrates, por exemplo, levou até as últimas consequências. Jesus Cristo também levou até as últimas consequências. E a gente tem que estar disposto a dedicar a nossa vida a isso. A vida inteira e até a nossa morte. O 9º livro é A Filosofia e seu Inverso, do Olavo de Carvalho. Esse livro vai fazer a gente entender um pouco melhor a respeito da questão da filosofia em si, mas também da educação como um todo. E vai demonstrar para a gente o que é a filosofia, explicar um pouquinho melhor, para a gente ter um conceito melhor do que é a filosofia, do que não é a filosofia, do que é o inverso da filosofia, assim como diz o próprio título do livro. Também indispensável. O 10º é Aristóteles para Todos, de Mortimer Adler. De novo, Mortimer Adler. Esse livro ele vai dar umas linhas gerais para a gente do pensamento aristotélico, vai falar um pouco sobre as categorias, sobre as 4 causas, vai falar sobre a lógica aristotélica, sobre a ética aristotélica, sobre toda a obra aristotélica, né? Todo o corpus aristotélico, e introduzir esse pensamento. Vai ser um livro introdutório, infelizmente a gente tem que dizer como realmente é. É um livro introdutório ao pensamento aristotélico, que é fundamental, né? Com essas linhas gerais a gente vai ter uma noção melhor para poder escolher os próximos livros que a gente vai estudar, a área de interesse que realmente nos interessa, né? A área que realmente importa para a gente, as questões que nos afligem de uma maneira mais pessoal, e é por aí que a gente vai direcionar os nossos estudos. Como um exemplo prático, as questões que me afligiam a alma de uma maneira mais pessoal eram as questões, por exemplo, de que a gente fala hoje em dia de apologética, a existência de Deus, problema do mal, coisas desse tipo, que, querendo ou não, os professores enfiam na nossa cabeça dentro das escolas, os professores universitários, pior ainda, né? Não é uma generalização, mas a maioria, grande parte deles, faz isso. Há honrosas e raras exceções que fazem isso, que não fazem isso, aliás. Mas a gente é alimentado com um ateísmo dentro das escolas. E essa coisa me incomodava muito. Essa questão particularmente me afligia muito o espírito. E foi por aí que eu comecei a direcionar meus estudos. E desse desenrolar, você vai acrescentando muitas outras coisas. E quando você vê, você já está estudando outros temas, outras questões que te afligem, começam a te afligir com o tempo. E tudo isso com a intenção de compreender melhor a realidade que nos cerca e que nós estamos inseridos. Tudo isso é filosofia, né, minha gente? Esses livros são dicas, né? Essa lista é uma dica que eu montei, conversei com algumas pessoas, até troquei alguns livros que eu ia colocar e não coloquei, né? E formulei ela mais ou menos de uma forma que sejam os livros mais indispensáveis para quem quer iniciar na educação clássica, para quem quer soltar as amarras das instituições que vendem diplomas para a gente. O importante não é a gente ter o diploma, o importante é a gente realmente saber de fato, né? Então, eu dou essa dica para vocês. Qualquer livro desses que vocês quiserem saber mais especificamente, vocês podem comentar, vocês podem falar comigo no Facebook, ou deixar um comentário aqui mesmo no YouTube. E se eu puder responder, eu respondo. Se eu não souber, eu indico alguém que saiba, né? Indico também que vocês procurem o que cair na mão de vocês, que for de Santo Tomás de Aquino, leiam. Não interessa o que for. Caiu na tua mão, leia. Caiu na tua mão introdução, sei lá, caiu na sua mão sermão sobre o credo, leia. O que cair de Santo Tomás na sua mão, leia. Fora esses 10 livros aí também. Tá? E retomando, né, reforçando o que eu tinha dito no início do vídeo, a Bíblia tem que estar sempre, né, a Sagrada Escritura tem que estar sempre junto com isso, e os livros de formação do imaginário também. Tá? Espero que a dica tenha sido de utilidade. Depois, mais futuramente, né, eu posso fazer vídeos específicos falando sobre um desses livros ou alguns desses livros em especial,
Mas hoje eu quis trazer uma lista um pouco mais genérica para dar mais um norte mesmo. Não é uma coisa fixa, não é uma coisa que seja definitiva, mas é uma ideia, é uma dica, uma sugestão até para vocês, para dar um norte, um direcionamento para quem tem alguma intenção. Muita gente me pede dica, me pede conselhos. Eu não sou um Olavo de Carvalho, não sou nenhum Padre Paulo Ricardo, mas eu posso contribuir um pouquinho com aquilo que eu sei. Que não é muita coisa, mas já ajuda, né? Qualquer ajuda é bem-vinda. Então, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e comentem aí embaixo, deem sugestões para me encorajar a fazer mais e comentar sobre livros específicos. Comentem qual livro específico vocês querem que eu fale, para a gente poder ter um diálogo melhor a respeito de questões um pouco mais pontuais e não sobre coisas gerais como eu estou fazendo hoje, tá? Então, até a próxima.